Cal. Tá bom, não tem problema não. O que importa é ter ele aqui. Uhum. Professor, boa noite. Boa noite, Florestan, boa noite a todos, Tereza, Sara. Vamos lá, minha gente. Olha, está aqui o Marco Damiani aqui. Eu vi o Marco aí. Boa noite, Marco. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Professor, espero que da próxima vez a gente consiga acertar direitinho com o seu computador, porque é um novo sistema que nós estamos utilizando. Mas vocês acertaram, a moça foi lá e resolveu o problema. Estamos aqui. Isso. O fato é que ela resolveu o problema. Mas eu fiz questão de te chamar hoje aqui, porque eu lembro bem que o senhor repetiu várias vezes aqui no Boa Noite que o Trump estava fazendo da presidência uma maneira de ficar cada vez mais rico, né? Que ele estava ganhando dinheiro na presidência. E aí vem essa notícia, né, de que o Trump ganhou mais de $1 bilhão. $1 bilhão significa mais de 5 bilhões de reais com criptomoedas desde que assumiu no seu segundo mandato aí. E parece que a família faturou mais que isso, acho que passou dos 2 bi. Exatamente. Isso a gente tem que entender que é apenas e tão somente os lucros auferidos com medidas na Bitcoin, com ações na Bitcoin. Ações com outros ganhos, né? Sabe o quanto é que isso começou a me chamar a atenção? No ano passado, em outubro, a revista Forbes publicou, veja bem quem é a fonte, hein? É a revista Forbes, é a revista que pontifica, aponta os rankings de milionários. Que eu saiba, esse tipo de gente não é de esquerda, que eu saiba, né? Pode ser. Tudo pode ser. O que a revista Forbes apontou foi o seguinte, Florestan, na edição de outubro, que a fortuna pessoal do senhor Trump, na referência a janeiro de 2025, outubro de 2025, tinha saltado, no conjunto, todos os negócios, de enriquecimento completo, de 3,2, eu nunca esqueci os números, de 3,2 bilhões em janeiro para 7,2 em outubro. Isso despertou uma certa curiosidade em várias pessoas, como é que um enriquecimento tão rápido aconteceu, porque todos os outros presidentes, normalmente, diminuem as suas fortunas pessoais na presidência. Isso aconteceu com vários deles, né? Porque perde a chance de fazer negócio, de cuidar e tudo mais. Não foi o que aconteceu com o Donald Trump. Agora nós estamos sabendo melhor como é que esse processo aconteceu. É absolutamente aterrador. Há uns 2 meses atrás, o jornal Financial Times, outro jornal que eu desconfio, ninguém acha que é de esquerda, né? Espero. A partir do nome, né? A partir do nome. É o jornal, é a Bíblia de qualquer banqueiro, médio, grande, pequeno, né? O mercado financeiro inteiro se pauta pela primeira leitura do dia, é o Financial Times, em qualquer canto do mundo. O Financial Times ressaltou, há 2 meses atrás, que os 2 filhos de Trump, só eles, tinham movimentado uma fortuna em bitcoins no primeiro trimestre em torno de 600 bilhões o Eric e 800 bilhões o Donald Jr. Não foram processados. Aí as coisas pioraram, porque isso chamou a atenção de vários analistas sobre movimento de bolsa. Aí é de deixar o cabelo da gente em pé, assim, todo mundo. Porque o que aconteceu foi que houve uma manipulação de bolsa da forma mais explícita possível. De novo, eu vou dar a fonte, porque assim a gente não acha que é uma opinião pessoal. O jornalista Fareed Zakaria, acho que todo mundo lembra, né, de quem se trata, né? Sujeito bem grande nos Estados Unidos, né?
O Fareed Zakaria, na coluna dele, eu marquei aqui porque nós estávamos com essa dúvida, né? Eu marquei o dia exato. Só um segundo que eu quero dar o dia exato da coluna dele. Dia 23 de maio, no jornal Washington Post. Quem quiser dar um Google, está lá disponível. O que é que o Fareed Zakaria diz? Que o segundo governo Trump, era um governo de enriquecimento pessoal. E aí ele mostra alguns casos. Eu vou trazer só um deles que é escandaloso. Em janeiro deste ano, 2026, no dia 6 de janeiro, Trump comprou, numa movimentação inédita, 500 milhões de dólares num único rente, mas ele fez outros de aproximadamente 1 bilhão, de ações da NVIDIA, ao mesmo tempo em que dizia que não iria ninguém iria ter permissão para vender chip para a China, inclusive a NVIDIA. As ações da NVIDIA caíram nesse processo mais de 25%. Ele comprou nessa baixa. 2 semanas depois, ele noticiou que a NVIDIA estava recebendo uma autorização presidencial para vender os chips H200 para a China. O lucro foi estonteante. É só pensar um segundo. Isto não é um fenômeno exclusivo de Trump. O Financial Times de ontem noticiou com todas as letras, né, os escândalos envolvendo uma empresa nova de bitcoins, chamada World Liberty Financial, que pertence a ninguém mais, ninguém menos, tem como sócio o Paul Atkins, que é, acredite quem quiser, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, associado com o Steve Witkoff, que é o negociador-chefe no Oriente Médio. Eles manipulam as ações. De novo, por favor, não é o Leonardo Trevisan que está falando isso, não. Eu vou dar a fonte de novo. Eu sei, mas o que eu acho interessante aí... Fale. O que eu acho interessante aí o que eu acho interessante é o seguinte, que ele ganha dinheiro, mas leva milhares de investidores a ruína, a perder muito dinheiro. Exatamente. Leva para a ruína. Só essa empresa que eu estou mencionando, só nessa empresa da NVIDIA, por exemplo, o prejuízo para o investidor baixo foi em torno de 1 bilhão. Nessa outra manifestação que eles estão negociando aqui, noticiando aqui, a falência das pessoas foi absoluta, porque vários pensionistas usaram o dinheiro com a mesma desculpa. Se Trump está comprando Bitcoin, eu também vou comprar. Só que eles não tinham a mesma manipulação. O volume que o Financial Times fala é numa perda de 1,16 bi de pequenos investidores. Esse aí que vai fazer a América grande novamente, né, Tereza? Sabe, Florestan? Grande. Sabe, Florestan, que eu tenho notado, nós já conversamos sobre isso. Há alguns meses eu venho notando que o Equador, sabe a linha do Equador? Desapareceu, Florestan. Não tem mais linha do Equador. Os hábitos, os eiros e vezeiros dos ditadores latino-americanos, hoje estão em Washington numa boa. Não tem mais Equador para a gente diferenciar. Isso é hábito de ditador latino-americano típico, do Sudeste Asiático, ditador africano. Não é não. É verdade, é isso mesmo. Mas eu queria passar para a Tereza. Tereza. Não sei se vocês querem continuar nesse assunto, dessa ladroagem do Trump, mas... porque eu não sei nem perguntar algo assim sobre como é que opera Bitcoin, essas coisas. Eu não entendo disso, se você quiser contar. Eu queria ir para aquele assunto de hoje, né, que eles anunciaram lá a prisão de 2 brasileiros, supostamente operadores do PCC, né?
e também uma empresa lá em Portugal, que também. Ou seja, aplicando a classificação daquelas duas organizações criminosas como terrorista, eles começaram a trabalhar, né? Então, prenderam duas pessoas, fizeram lá a intervenção lá em duas empresas, em Miami e uma em Portugal e tal. São os Estados Unidos combatendo o terrorismo, combatendo a organização criminosa terrorista brasileira. Será que isso vai... Como o Flávio Bolsonaro pediu isso, que o governo americano classificasse as duas organizações criminosas como terroristas, será que isso ajuda o Flávio? Olha, a primeira coisa que tem é uma profunda carga irônica, viu, Tereza? Você fez bem de lembrar isso. Porque a acusação que move esses dois brasileiros acusados, eu não estou aqui os defendendo, não conheço o processo, só espero que eles tenham direito de defesa garantido nos termos... Aliás, desculpe te interromper, eles já estavam sendo investigados aqui no Brasil. Isso. Agora, vocês observaram qual é o crime dessas duas pessoas? Manipulação. Tereza, o crime que eles são acusados é de manipulação de criptomoeda para lavar dinheiro, tá? É a especialidade do tráfico. Minha querida, eu não consegui rir que nem você, a mesma coisa, eu também ri. Eu falei isso aí, mas nem o maior gozador carioca ia pensar um negócio desse. A ironia constada nisso. No mesmo dia que eles anunciam a prisão de dois pelo narcoterrorismo, o crime dos dois é lavar dinheiro com Bitcoin. Só eles? E os outros? E os que têm cargo? Porque eu não estou de modo nenhum defendendo que não se vigie, que não se controle essas facções criminosas. Isso é um absurdo, tem toda a razão. Eu só endosso que dentro do Brasil, na situação de brasileiros, a responsabilidade, o direito soberano para puni-los ou investigá-los ou processá-los é do Brasil. Isso está no direito internacional da forma mais absoluta. Então, é incrível que você, no mesmo dia em que você diz, olha, estamos perseguindo esses dois, vamos fazer sanções, porque eles lavaram dinheiro com criptomoeda, 30 milhões de dólares, o outro lavou 1 bilhão. Desculpa. Né? Eu tenho todo o direito de ficar espantado e de rir, né, Tereza? Porque... E você acha que vem mais que essas ações assim contra brasileiros e empresas, a escalada vai aumentar? Eu temo, Tereza, que haja uma curiosa coincidência. Essa notícia apareceu para que, de alguma forma, todos nós puséssemos o olho nela, não é? E desfocássemos um pouco o que está acontecendo, vamos dizer assim, no âmbito familiar do clã Bolsonaro. Florestan, nem Nelson Rodrigues tinha pensado numa dessa. Nem Nelson Rodrigues. A de hoje, com a Damares e a própria, saindo as duas da festa do PL, deixando o enteado sozinho, nem Nelson Rodrigues pensou nessa. Já foi citado duas vezes hoje aqui. O grande pensador fluminense aí. Exatamente, é o grande pensador. O que me chama a atenção, Leonardo, nesse caso do $1 bilhão a mais aí na fortuna do Trump, por conta de criptomoedas, é até onde os Estados Unidos vão aceitar esse esgarçamento completo dos costumes políticos. Eu me lembro, na guerra do Iraque, com Bush, as instituições americanas não resistiram. Os jornais, inclusive, mudaram o discurso para aceitar aquela coisa de guerra química, para aceitar invasão do Iraque, para não olhar maracutaia com a indústria bélica que estava por trás, com o Dick Cheney pilotando essa coisa toda. Então, olhei aqui, 3 de novembro, eleições legislativas, troca toda a Câmara dos Deputados americanos e 35 senadores.
O Trump já declarou que tem medo do impeachment, já declarou que tem medo de perder essa maioria. Então, os americanos vão ter um encontro com a própria consciência no dia 3 de novembro para ver se é isso que eles querem. Porque talvez seja. O Trump é muito explícito nas coisas. Você está buscando aqui as declarações de Trump, assim, vou criar esse país vai ser um país das super criptomoedas. Ele baixou muitas medidas favoráveis, ao mesmo tempo que estava manipulando o mercado. Então, quem ganha dinheiro está aceitando isso. Ele vem junto. Quero ver como vai ser em novembro. O problema porque aí acaba sendo do Equador mesmo. Quer dizer, aí vira toda a prática de banana está transferida para lá. O problema é que o Procurador-Geral da República, né, o secretário de Justiça, Todd Blanche, que repôs, né, substituiu a Pamela, né, que não queria de jeito nenhum sujar seu nome, então o Trump substituiu, e o Procurador-Geral da República inexplicável na ocasião. Ele é a resposta para você. O Procurador-Geral da República americano, o Todd Blanche, inocentou Trump de qualquer risco fiscal. Não pode investigar. Aos nossos olhos, sim, parece loucura. Loucura. Não é loucura. É real. O procurador da Justiça americana disse que os bens dele e da família não são investigáveis pelo IR americano. Blindados pelo IR americano. Quem quiser lembrar, né? Eu gostava desses filmes há uns anos atrás, né? Todo filme de gangster, a começar do maior deles todos, do Al Capone, foi pego pelo IR. Lembram disso? Al Capone foi pego, não foi pela quantidade de gente que ele matou. O imposto de renda que o botou na cadeia. Até falou, né? Ei, Al Capone já sabe do seu furo no imposto de renda, né? A música do Raul Seixas. Exatamente. Como é que você pode... Esse quadro me parece um quadro... Eu tenho notado, sabe, Marco, uma coisa que é curiosa, né? Que é curiosa mesmo. Né? Eu acompanho essa coisa com eleição americana, com política externa nos Estados Unidos há algum tempo, enquanto as barbas não eram brancas. Né? Tem uma parada mesmo. Eu nunca vi, Tereza, tamanho esculacho, não tem outra palavra para definir os novos hábitos políticos dentro dos Estados Unidos. É a tua dúvida. Eu fico pensando como é que pode. Aí você olha para as pesquisas e ele está caindo nas pesquisas. 35% só de apoio. Não é por essa sucessão de escândalos. É pelo preço da gasolina, meu caro. É pelo preço da gasolina. Pela ida da elite ao Walmart, pela inflação. Sabe o que está acontecendo com o Bitcoin? As pessoas não prestam a menor atenção. Marco, você acreditaria que alguém faria um cenário de luta livre nos jardins da Casa Branca, fosse pelo que motivo que fosse? Você acreditaria nisso há 3 anos atrás? Agora, também a sociedade americana nunca foi tão apática, né? O problema maior... então isso que me espanta, esse establishment comprando isso e naturalizando já. O problema maior é que se espalhou nos Estados Unidos um medo brutal a Donald Trump. É o meu meio, tá? Eu vou falar contra o meu meio. Tem um troço que eu respeito, é Harvard. Né? Eu respeito Harvard. Né? Harvard é uma instituição como outras, não é só porque é de 1625, não é por essa razão. Né? É pela quantidade de prêmio Nobel que teve, pela liberdade acadêmica que tem. Harvard, por exemplo, comparado com Chicago, Harvard pega 2, 3 professores de modelos econômicos diferentes e põe na frente dos alunos ao mesmo tempo. Eu acho isso brilhante. Harvard, que tem esse passado, se curvou a Donald Trump e aceitou censura dos seus alunos. Lembram-se disso? Motivo, 400 milhões de dólares que o governo cortou. Então... Eu lembro também que meu pai
na época da ditadura militar, foi contratado por Harvard, né, um marxista, um sociólogo marxista, foi contratado pela Universidade de Harvard. Exatamente. Ou seja, eu não queria ter falado isso porque achei delicado. Eu ia dar esse exemplo, né? Florestan Fernandes foi absolutamente amparado, acolhido em Harvard por tudo que aquilo representava e pelas pesquisas que ele fez lá. Eu lembro os nomes dos livros que ele fez lá. Absolutamente livre. Você sabe disso 10 mil vezes mais. Então, é um quadro que eu vejo uma desagregação, uma desidratação de valor. O livro do Levitsky, Como as Democracias Morrem, é café pequeno, querido. As democracias morrem muito mais por essa perversa, por um grau de perversidade de você adulterar, anular, esvaziar valores nas mais variadas instituições. Ninguém pode dizer que o Procurador-Geral da República é criminoso, porque a Suprema Corte Americana, por 6-3, disse que qualquer crime que Trump fizesse durante o mandato, ele não pagaria por ele. Lembram-se disso? Lembro disso. Então, e é a grande democracia do mundo, né? Chamada. Florestan, é aquilo que aquela universidade sueca tem levantado que a gente presta tão pouco atenção. A cada dia que passa, menos países do mundo, menos pessoas no mundo vivem numa ordem democrática. 70% do mundo hoje vive numa ordem autocrática em diferentes graus. E a pergunta da Universidade de Montes é muito clara. Os Estados Unidos ainda são uma democracia? Pois é. É isso mesmo. Se dobra muito. Professor, queria te agradecer. Você está acompanhando a Copa? Não? Eu tô acompanhando a Copa e tenho umas ideias estranhas sobre esse Senegal ganhando da Bélgica. Tem Não, umas professor. ideias estranhas. A atualização é triste, porque a Bélgica eles foram para os pênaltis e a Bélgica ganhou, gente. Que pena. Que pena. Mas eu vi Copa quando ainda estava 2-0. Foi estranho, porque virou... O que me chama a atenção, Florestan, para a gente matar isso aqui, é que a reconstrução, a mudança, a alteração geopolítica que a gente assiste no cenário mundial entrou no campo. Essa Copa está meio kármica. Se a gente parar um segundo para pensar, o que está acontecendo na geopolítica está dentro do campo, cara. De alguma forma, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa. Vamos trazer você para falar sobre isso, né, em breve. Né? O Jogo do Brasil é no sábado, domingo, né? Domingo, o Jogo do Brasil é no domingo à tarde, no final da tarde. Vamos aguardar, mas domingo à tarde a Noruega só é uma instituição muito curiosa porque ela não deixou, né, o dinheiro do petróleo entrar na economia deles. É curioso isso, né? Eles sabem o estrago que faz. É isso aí, chega, tá bom. O Brasil nunca ganhou dessa Noruega, né? Obrigado, professor. Eu ouvi hoje um comentarista esportivo dizer que nunca o Brasil ganhou. Já empatou. Jogou quantas vezes? Ganhar, nunca. 2 vezes? Precisamos quebrar esse tabu, né? Vamos quebrar. Abraço, professor. Abraço, tchau. amigos. Até mais, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Professor, olha, gente, acabei de descobrir que gol de pênalti não quer dizer que foi para os pênaltis.